Fala, meus queridos, beleza? Boa tarde. Falaremos sobre sílaba, encontro vocálico e encontro consonantal. Mas antes disso, está na página 56 do livro de vocês. Antes disso, eu queria que vocês observassem umas palavras que eu vou colocar aqui no quadro. Então, eu vou colocar assim, ó. Temos 6 palavras, não sei se dá para vocês verem. Temos 6 palavras. Mia, tia, dia, pia, fia e ria. Certo? Então, aqui nessas palavras, o que a gente pode perceber? Qual é a semelhança e a diferença que existem entre elas? Então, aqui eu tenho todas essas palavras, se vocês forem perceber, ou acredito que vocês tenham respondido aí, todas elas têm uma mesma terminação, tem a mesma terminação em ia, né? Dia, tanto dia quanto tia, quanto pia, fia e ria, todas elas têm a mesma terminação. Mas há uma diferença no início de cada palavra, porque cada palavra dessa apresenta uma palavra diferente, uma letra diferente. E essa letra diferente, né? Em cada palavra dessa houve uma mudança, uma troca da letra por outra, uma substituição de uma letra por outra, que por essa razão, né, transformou essas palavras em outras com significados diferentes, apesar de terem a mesma terminação. Olha como é que a mudança de uma letrinha, né, pode determinar o sentido daquela palavra, né? Então aqui, ó, a troca do M pelo T, né, deixou de ser o verbo miar, que pode ser o gato mia, né, o verbo miar, o gato mia, para ser tia, o substantivo tia, né, que é uma pessoa, uma pessoa da família, um parente, né? Aqui, pela troca, né, do T pelo D, você formou uma outra palavra. Então, você tem dia, que é o dia, né, em oposição à noite, né, que é um nome que você dá, né, ao tempo, aquele tempo determinado ali de 24 horas. Pia, você pode ter o verbo piar, que o pinto pia, né? Ou você pode ter a pia de lavar louça, né? A pia de lavar, né? Fia, do verbo fiar, né? O verbo, a vovó da gente, né? Gosta de fiar coisa. Antigamente as pessoas fiavam muito, né? Tinha aquela prática de fiar, né? E ria, do verbo rir. Então, o que a gente percebe, né, de diferença e de semelhança entre essas palavras é a troca dessa letrinha inicial. A gente chama isso de método de comutação. Quando você troca, né, pelo método da troca. Então, o que a gente percebe é que, na verdade, o que acontece aqui, né, o som, né, e a grafia, elas podem ser produzidas, na verdade, né, a troca delas, na verdade, elas fazem, né, com que surja, né, com que você tenha novas palavras, com que você crie novas palavras, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Depois que a gente viu isso, podemos perceber então que as palavras, elas são formadas por essas letras, as palavras são formadas por letras, e também essas letras, cada uma delas produz um som que a gente emite pela boca, né? Todas essas letras têm um som e a gente emite pela boca. Então, os sons da língua, né? Os sons da língua,
eles são classificados em vogais, consoantes e semivogais. Nós vamos falar sobre cada uma dessas daqui. As vogais, né, aquele A, E, I, O, U que a gente aprendeu lá da tia, né, da titia lá né, das séries iniciais, esse A, E, I, O, U, as vogais, né, eles o conceito de vogal, na verdade, é a passagem do ar desobstruída pelas cavidades bucais, né? Pela cavidade bucal, pela boca. Então, essa passagem desobstruída é que ela não tem interferência de nenhuma parte anatômica, né, biológica da nossa boca. Então, é a passagem de ar livre, né? Você só vai ter uma diferença aí na abertura da boca. Vogais abertas, vogais fechadas, né? Então, A, E, I, O, U. Então, a gente tem aqui a passagem do ar livre, né? A passagem, né? Livre do ar desobstruída. Já as consoantes, você tem, né, aqueles sons da língua que tem uma interferência, sendo ela linguodental, né, sendo ela bilabial. Ora, você pode fazer a passagem do ar, mas você faz aquela movimento da língua, né? Você fala o L, né? O D, que é língua dental, o T também, o B, que é bilabial, né? Então as vogais são esses sons, né, da língua que nós temos que são essas passagens com obstrução, a passagem do ar de uma maneira dificultosa, né? E já as semivogais são a classificação das semivogais, né? São aqueles sons que nós temos que tem uma significação um pouco menor, né? Inferior às vogais, né? Eles são chamados de semivogais porque não são nem vogais, não são considerados nem vogais, nem são considerados consoantes. Eles estão ali no meio termo. E a gente vai ver com detalhes como é que isso acontece, tá bom? Nós vamos falar primeiro já que a gente está falando de encontro vocálico e encontro consonantal, é necessário que a gente saiba, né, um pouquinho sobre esse estudo, né? Na língua portuguesa, nós temos a disciplina a disciplina que estuda os sons da fala, né? Ela é chamada de fonética. E a parte da gramática que vai estudar o comportamento dos fonemas, né? O comportamento dos fonemas numa língua é denominada fonologia. Então, a gente tem a fonética e a fonologia, que são essas áreas da língua portuguesa que estudam os sons, né, e a grafia desses sons, o emprego desses sons na língua, certo? Então, quando a gente está falando tanto da fonética quanto da fonologia, a gente tem que perceber que há também, né, a distinção entre letra e fonema. O que eu considero como letra e o que eu considero como fonema? Letra e fonema são, eles têm uma diferença aí, né? A letra é a parte gráfica, é a grafia desse som, tá? Se eu falo que a língua, né, a língua portuguesa ou qualquer outra língua, ela é um conjunto desses sons, né? As palavras, elas têm esse agrupamento, essa forma, né, dos sons, né, da língua, esse agrupamento de sons, eles são marcados, eles são grafados por meio das letras. As letras, então, são esses sinais gráficos que nós temos, né?
A gente aprende lá atrás, né, quando a gente está fazendo a alfabetização, a gente aprende lá a ordem alfabética, né, o alfabeto, né, da língua portuguesa, tal, do nosso alfabeto da língua, né? Então a gente tem lá esse alfabeto é a grafia, são os sinais gráficos, é a forma como a gente escreve, como a gente reproduz esse som. Já esse som de que eu tô falando é o fonema. O fonema, ele é o som que emite, né, que o som, né, que tem como representação as letras. Então o fonema é o som e a letra é a grafia, a parte escrita. Certo, gente? Então temos aí, se eu disser assim para vocês, ó, temos lá a palavra táxi. A palavra táxi, né? Se eu perguntar quantas letras há, quantas marcas aqui, quantas letras nós temos? Ah, professora, a senhora falou que a letra é a parte gráfica, né? É a escrita mesmo em si, né? Então eu tenho T, né? 1, 2, 3, 4 letras, certo? Tem 4 grafias aqui, 4 escritas, né? 4 letras. Mas quantos sons eu tenho? Quantos fonemas eu vou ter nessa palavra? Ora, eu tenho T, né? Eu tenho o A, eu tenho o X, que é representado por esse fonema aqui, e eu tenho o I, né? Tax, né? Eu acredito que seja assim, ou que seja semivogal. Depois não, é vogal mesmo. Táxi. Ora, eu tenho o T, o A, o X, que tem aqui basicamente 2 sons que estão representados por uma única letra. Então eu vou ter aí, né, palavras, algumas letras que vão ter, dependendo aí de onde elas estejam, né? Por exemplo, aqui em táxi, eu sei que o som são 2 sons representados pela letra X, né? Você tem a letra X, mas o fonema são 2 fonemas aí, são 2 sons, né? Eu tenho T, A, X, T, A, X, I, certo? Então aqui, se eu fosse fazer a contagem dos fonemas, dos sons, eu tenho 5 fonemas. A mesma coisa que eu disser, por exemplo, né, na palavra queijo. Queijo, eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Quantos fonemas eu tenho? Quantos sons? Esse U aqui, ó, ele tem um som? Ele tem uma representação sonora? Não. Ele está junto desse que. E esse que, ele unido a esse que, ele tem um som só. O som de K. Queijo. Eu não falo coejo, eu não pronuncio esse U, né? Aqui nessa palavra, né? Então, queijo, eu tenho o Q, que é representado tanto pelo Q quanto pelo U, o E, o I, o J e o O. Então, quantos fonemas eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. 5 fonemas aqui, tá vendo? Então, o fonema é o som, né? A representação do som dessas letras. E as letras é a parte gráfica, né? A parte da escrita.